A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco, Senhor, nesta leitura, Pai, que as Tuas palavras, Senhor, sejam ensinamentos e nos direcionem cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Samuel, né? Ontem a gente viu a revolta de Seba, hoje a gente vai ver a fome em Israel. No capítulo 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a casa do seu filho, a causa dos filhos de Israel e de Judá procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e tentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera em Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de irmã de Mical, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus o tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas de seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Aqui Deus estava contra a terra porque os gibeonitas, embora não era povo de Israel, o Israel tinha prometido poupá-los, né? Tinha prometido que não os mataria. E quando Saul, naquela guerra infundada, né, contra Davi, ele acabou atacando os gibeonitas também. Então Deus estava castigando a terra por isso. Mas os gibeonitas falaram: não, se a gente castigar toda a casa de Saul, então 7, né, da casa de Saul, então a gente perdoa a Israel, né? E foi o que ele fez. Então, entregando os filhos de Saul e sendo mortos, assim Deus se retirou a ira contra Israel, né? Os heróis de Davi, no versículo 15: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruía, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco
convosco a peleja, para não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste com eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Aqui não tem como negar, Davi envelhecendo, né? A idade vai chegando para todos nós, e Davi envelhecendo, ele começou a se cansar nas batalhas, né? Mas aí os seus acabaram protegendo ele e decidiram, então, que ele não fosse mais às guerras, né? Que ele ficasse no palácio. Afinal de contas, Israel era abençoado através de Davi, né? Que Davi que era o ungido, o escolhido do Senhor. Aí o Cântico de Davi no capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó Salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouvi ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele irou-se. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões em chamas saíram dele. Abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou, raios os perturbou, e apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas, desde o alto me estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim. De seus estatutos não me desviei, porém fui sincero perante ele, e guardei-me na minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos teus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, o Senhor ilumina minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada.
é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das cervas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, só voltei quando os aniquilei, e os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça nas nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos dos estrangeiros a mim se sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos dos estrangeiros desfaleceram quando saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos. Tu me exaltas sobre o que contra mim se levantam, e do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das vitórias do seu rei e usa de benignidade com o teu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Aqui o cântico de Davi, né, ele estava enaltecendo o Deus Todo-Poderoso, né, uma forma de agradecimento. Então sempre era comum naquela época, os ungidos do Senhor, eles faziam cânticos em forma de agradecimento, contando toda a sua trajetória. Resumidamente, é claro, porque se fosse contar tudo, ia ser muito longo, né? As últimas palavras de Davi no capítulo 23. E destas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, em que tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes, aqui no versículo 8, os 37 valentes de Davi. Esse aqui eu não vou ler não, porque esse aqui são os nomes, né, dos valentes que estavam à frente, que ajudaram muito Davi, principalmente na época de que estava fugindo de Saul, né? Então aqui tem o nome de todos, né? Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Então aqui tem todos, vamos ver até, aqui tem todos os nomes dos valentes. Então não vou terminar, eu vou terminar por aqui, né?
E para terminar o livro de Samuel, vamos ver o recenseamento da praga no capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numere o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo, e passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jaze. E foram a Gileade e a terra abaixo de Odici. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom, e foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a cidade, toda a terra. Então, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade até Davi e o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e que eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora o que vê, que resposta hei de dar ao que me enviou. Aqui, Davi, quando ele recenseou a terra, né? Quando ele mandou recensear a terra, ele não perguntou para Deus se era para fazer isso, né? Inclusive Joabe indagou para ele, né? Até falou que Deus multiplique para que tu veja, né? Dizendo, né? Para que fazer isso? Não tem necessidade disso agora. Então ele não consultou a Deus. Então Deus deu 3 opções para ele, para saber qual que seria a punição dele, né? Seriam 7 anos de fome para toda a terra, seriam 3 meses dele fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Aí no versículo 14, então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto às terras de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, sejam, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti,
Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com Israel, para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Aqui, né, uma coisa interessante aqui é que Davi conseguiria de graça, né? Porque Araúna estava dando tudo para ele oferecer a Deus, mas mesmo assim ele não quis, né? Ele falou: não, isso não é justo. Justo que eu ofereça o que é meu, né? Que eu tenha gasto para oferecer a Deus, né? Oferecer realmente o que é meu, que eu vou oferecer coisa dos outros para Deus? Não, tem que ser o que é meu, né? E assim livrou Israel de toda a pestilência. Amanhã a gente já começa já no primeiro livro de Reis, né? A gente já vai ver o envelhecimento de Davi. Senhor Deus e Pai, obrigada por tuas palavras, Senhor, por tua mensagem, Pai, que nossos corações estejam sempre atentos a Ti, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, derrama a tua unção sobre minha família, meus amigos, Senhor. Derrama a tua unção nas pessoas que estão nos hospitais, Pai. Elas necessitam de uma palavra de consolo, Senhor. Muitas estão desenganadas, Pai. Precisam conhecer a Ti, Senhor, para entender, meu Pai, que na vida não acaba aqui, Senhor, que isso aqui é passageiro, que a vida verdadeira nós teremos ao Teu lado, Senhor. Que elas tenham a oportunidade desse plano de salvação que somente o Senhor tem. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.